Imagina só, Roma, 1787. Goethe tá lá, olhando pela janela, e a rua vira outra coisa. Aham. Cadeiras nas varandas, o trânsito todo invertido, um caos. Mas um caos de festa. Era o carnaval. Exato. Homens vestidos de mulher, nobre fingindo ser cocheiro, uma inversão total, né? O Goethe até disse algo como: cada um pode enlouquecer como quiser. Uma festa que o povo oferece a si mesmo, ele falou. Onde as regras, assim, sumiam por um tempo. Claro, tinha um lado meio tenso, uma violência ali por baixo. Pois é. E essa imagem, sabe? Um mundo de cabeça para baixo. Parece que a gente vê um eco disso hoje na política global, não acha? Totalmente. Líderes que desafiam tudo, as normas, as elites. Quase um carnaval que não acaba. E é essa conexão que a gente vai explorar hoje, né? Mergulhando em algumas ideias de Os Engenheiros do Caos, do Juliano da Empoli. Exatamente. A nossa ideia aqui é investigar um pouco as estratégias, os personagens, a tecnologia, que, pelo menos segundo o livro, estão aí remodelando a política. A gente vai olhar como esse caos, que parece espontâneo, pode ter, na verdade, uma engenharia por trás. E a Itália, como o texto coloca, é tipo um laboratório central para a gente entender isso. Faz sentido. Então, o nosso foco vai ser a Itália como esse centro de inovação populista, quem são esses engenheiros que ficam nos bastidores, o papel, que parece enorme, da internet, das redes sociais, e como emoções tipo raiva, medo, viraram ferramentas políticas, né? Muitas vezes em movimentos que se dizem nem de esquerda nem de direita. É uma análise-chave para a gente tentar decifrar o que está acontecendo hoje, né? O livro argumenta isso. Por trás da bagunça, existe método, certo? Então vamos começar por aí, por esse carnaval moderno. O livro usa o governo italiano de 2018 como exemplo disso. Era uma coleção de figuras, assim, que pareciam desafiar a lógica política tradicional, né? Sim, o retrato que ele pinta é bem vivo. Tinha o primeiro-ministro, o Giuseppe Conte, que surgiu do nada, né? Com um currículo que depois foi questionado por universidades importantes. Lembro disso. E os vice-presidentes. O Luigi Di Maio, do Movimento 5 Estrelas, o M5S. Ele era ex-guia de estádio, ficou conhecido por umas gafes, né? Aham. E o Matteo Salvini, da Liga. O homem forte, usava o Twitter direto como ministro do interior para inflamar as coisas, muitas vezes com informação que depois era desmentida. E o ponto principal, segundo essa análise, não era só quem eram as pessoas, mas como o público via isso. Aquela ideia de que, tipo, a falta de experiência ou as polêmicas sem fim, em vez de atrapalhar, eram vistas por muita gente como prova de que eram autênticos, que não faziam parte da elite corrupta. Exatamente. Era como se a suposta incompetência fosse uma medalha, sabe? Um sinal de que eles estavam rompendo com o sistema. Até as fake news nesse cenário que o livro descreve podiam ser vistas pelos apoiadores como liberdade de expressão contra o politicamente correto. Uma inversão total de valores, bem na linha do Carnaval de Gitz. Mas aí vem a tese principal do livro. Isso não é só espontâneo. Tem uma engenharia por trás. E a Itália colocada como um vale do silício desse novo tipo de política. Por que especificamente a Itália? Olha, a Itália tem todo um histórico, né? De ser um laboratório político. Foi lá que surgiu o fascismo, teve o maior partido comunista do Ocidente. Mais recente, nos anos 90, teve a Operação Mãos Limpas, a Tangentopoli. Ah, sim, a investigação de corrupção gigante. Pois é. Aquilo já tinha elementos populistas, sabe? Juízes contra a elite. Depois vieram tentativas de trazer gente de fora da política, técnicos, empresários tipo Berlusconi. Mas essas tentativas, no fim, não estabilizaram as coisas. E as eleições de 2018, com aquela aliança do M5S com a Liga, são vistas no livro como o ponto máximo dessa trajetória. A Itália virando a terra prometida do populismo, só que um populismo turbinado pela tecnologia. Entendi. E o Movimento 5 Estrelas, o M5S, está bem no centro disso, né? Como que ele surgiu? Por que ele é tão central para essa análise? O livro descreve a origem quase como um mito fundador, sabe? O encontro do Beppe Grillo, que era um comediante super popular, muito raivoso com o sistema. O Grillo era gigante na Itália. Exato. E o Gianroberto Casaleggio, um especialista em marketing digital,
descrito como mais frio, visionário. O Casaleggio sacou o potencial da internet para mobilizar e o Grilo era o rosto, o carisma. Começaram com um blog, o bepgrilo.it, né? Sim, foi um estouro. Mas tinha um método, viu? A equipe do Casaleggio pesquisava os temas que estavam bombando. Anticorrupção, abuso de empresa, trabalho precário. Aí o Casaleggio escrevia ou direcionava e o Grilo dava voz, a cara. Para organizar a galera, eles usaram o Meetup, uma plataforma online. Se inspiraram na campanha do Howard Dean, lá nos Estados Unidos em 2004. Criaram grupos locais, os amigos de Beppe Grillo. Era tudo muito rápido, muito direto, bem diferente daquela burocracia dos partidos tradicionais. E teve o V-Day, o Vafanculo Day. Esse foi um marco, parece. Com certeza. Foi em 2007, uma manifestação enorme convocada pelo blog que deixou o establishment de cabelo em pé. Foi ali que eles lançaram a campanha pelo Parlamento Limpo. A mídia tradicional, que ignorava, teve que começar a prestar atenção. Isso nos leva à ideia do M5S como um partido algoritmo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer uma estrutura totalmente diferente do normal. O livro descreve como uma não-associação, que era regida por um não-estatuto. Basicamente, o movimento era o blog e uma marca registrada no nome do Grilo. O controle da tecnologia e, por consequência, o controle político ficava com a empresa do Casaleggio. Então era tipo pós-ideológico? É apresentado assim, sim. O foco não era em princípios fixos, mas no engajamento, nos cliques. Os temas eram escolhidos pelo potencial de viralizar, sabe? O que funcionava online. Quase como se fosse uma plataforma de streaming, mas de política. Exatamente. O David Casaleggio, filho do Gian Roberto, fez essa comparação. Falou que o M5S era a Netflix e a política antiga era a Blockbuster. Boa analogia. E essa flexibilidade toda permitiu umas alianças bem inesperadas, né? Primeiro com a direita, a Liga, depois com a esquerda, o PD. O que unia era a plataforma digital, não uma ideologia definida. E como eles controlavam os membros, os políticos eleitos? O livro fala de uns mecanismos bem específicos, né? Fala, e são bem centralizados. O David Casaleggio usou uma metáfora de formigueiro. Os membros são como formigas, seguem nas regras, mas só o Demirgo, a liderança central, sabe o plano todo. Uau! A disciplina era super rígida, expulsavam dissidentes rapidinho e preferiam candidatos avatares, gente jovem sem muita experiência política, que o público via como autênticos, mas que eram na prática mais fáceis de controlar. Chegaram a exigir as senhas de e-mail e rede social dos parlamentares eleitos. Caramba! E a tal da Associação Rousseau? Ela parece ser chave nesse controle todo. Totalmente. Foi criada pelo Casaleggio pai, pouco antes de morrer, e ficou com o filho, o David, como presidente vitalício. A Rousseau controlava a plataforma tecnológica para quase tudo. Escolher candidato, fazer votação interna, expulsar gente. Era tipo uma caixa preta, sabe? Coletando dados super valiosos dos membros. Nossa! Teve um caso extremo, o livro conta, da Virginia Raggi quando foi candidata a prefeita de Roma. Diz que ela foi forçada a assinar um contrato secreto que submetia as decisões dela ao staff do M5S e tinha que usar o blog do Grilo como canal oficial. Se não fizesse, pagava multa. Então a tecnologia não era só para comunicar, era a própria estrutura de poder ali, o controle total. Essa é a grande sacada que o livro aponta. E esse modelo do M5S centralizado, controlado pela tecnologia, acabou inspirando outros. O livro cita o Brexit Party, do Nigel Farage, lá no Reino Unido, dizendo que copiou na cara dura essa estrutura, a Itália como vanguarda desse tecnopopulismo. É fascinante e, ao mesmo tempo, meio assustador pensar nisso. E o Casaleggio não era um único engenheiro nesse palco, né? O livro cita outros nomes importantes nesse cenário global. Cita, sim. Fala do Dominic Cummings, que foi a cabeça por trás da campanha do Brexit, né? Famoso por usar cientistas de dados para mirar em eleitores que estavam indecisos. Sim, lembro dele. Mencionou Milo Yiannopoulos,
que era mais focado na provocação, em quebrar o politicamente correto, e até o Arthur Finkelstein, um estrategista americano que trabalhou para o Viktor Orbán, lá na Hungria. Mas o Steve Bannon ganha um destaque especial. O Bannon é uma figura em tanto. O que o material analisa sobre ele? Olha, o livro descreve como alguém que veio da classe trabalhadora, mas circulou por lugares de muito poder. Exército, Harvard, Goldman Sachs, Hollywood. Só que ele manteve uma raiva muito grande das elites. A estratégia dele foi muito influenciada por uma ideia do Andrew Breitbart, de que a política vem depois da cultura. Então o Bannon usou o site Breitbart News para bombar a direita alternativa, a alt-right. Financiou institutos que atacavam adversários, tipo os Clinton, e teve aquelas conexões com a Cambridge Analytica, né? Aquela empresa de dados que deu o que falar. Foi peça-chave na campanha do Trump. E ele tinha uma visão maior, mais global para esse movimento. Tinha. Ele falava em criar o movimento, tipo uma internacional nacionalista, para lutar contra as elites globalistas, o que ele chamava de Partido de Davos. Entendi. E ele via a Itália, especialmente aquela coalizão M5S, Liga, como um modelo a ser seguido. Teria dito algo como: se funciona na Itália, pode funcionar em qualquer lugar. Via Roma como o epicentro dessa revolta toda. Isso me lembra demais, sabe o quê? Aquele episódio O Momento Waldo, da série Black Mirror. Nossa, sim. Aquele urso azul, personagem de desenho animado, que entra pra política, fica super popular porque é direto, ataca todo mundo do establishment e no fim vira uma força meio distópica. O livro faz essa conexão. Faz sim. É uma alegoria muito forte sobre como o antissistema pode acabar virando o próprio sistema. Usando essas ferramentas de viralização, de ataque, o Waldo ganha popularidade justamente por ridicularizar a política tradicional, por falar sem papas na língua, né? Algo que ecoa muito as táticas desses novos líderes que a gente vê. Total. E como que os algoritmos e a psicologia entram nessa equação toda, segundo a análise do livro? São centrais, segundo o livro. Ele cita um estudo do MIT que mostrou que notícia falsa se espalha muito mais rápido na internet. Tipo, 70% mais rápido. A verdade demora bem mais para chegar nas pessoas. Impressionante. E isso casa perfeitamente com o modelo de negócio das redes sociais, né? Elas precisam maximizar o engajamento. O livro menciona até um índice L67 do Facebook que basicamente mede o potencial de um post gerar interação forte, tipo comentários, compartilhamentos raivosos. Quer dizer que emoções fortes, tipo raiva, medo, engajam mais, dão mais resultado para a plataforma. Exatamente. Figuras como o Sean Parker, lá do comecinho do Facebook, admitiram que exploravam vulnerabilidades psicológicas para viciar os usuários. O Gerald Lanier, que é outro crítico, diz que as plataformas precisam irritar ou assustar para prender a atenção. E isso pode levar à radicalização. Como assim? O livro cita um exemplo de como o algoritmo do YouTube pode direcionar usuários para conteúdos cada vez mais extremos. Terraplanismo, movimento anti-vacina, cita o caso da desinformação sobre Zika no Brasil, que rolou muito via vídeos, o tal Doutor YouTube, e a ascensão de figuras de extrema-direita que souberam usar muito bem essa plataforma. Entendi. E como isso se liga com a ideia da raiva popular que você mencionou antes? O livro cita um filósofo, o Peter Slotard de Jaik, que fala dos bancos de cólera. Bancos de cólera. A ideia é que instituições como a igreja ou os partidos de esquerda antigamente serviam para canalizar essa raiva das pessoas. Com o declínio delas, essa cólera ficou meio solta, sem direção. E aí os populistas entram para capturar essa energia. A promessa central deles, segundo o livro, é sempre a punição das elites. Lembra do Lock It Up contra Hillary Clinton? Lembro, claro. A própria eleição desses líderes já é, de certa forma, cumprir essa promessa. É uma humilhação para o establishment. Mas não é só uma questão econômica, né? O livro parece reconhecer as causas sociais, mas diz que elas não explicam tudo sozinhas. Sim, ele pondera isso. Fatores como desigualdade são importantes, óbvio, mas não são a única explicação. Por exemplo, os eleitores do Trump, em média, tinham renda maior que os da Clinton. Partidos anti-imigração muitas vezes são fortes justamente onde tem menos imigrante. Curioso isso.
Tem outros fatores na mistura, né? A própria mudança cultural, a influência da internet que dá essa sensação de saber tudo na hora, uma impaciência geral. Nesse contexto todo de mobilização online, de raiva, o caso Gamergate é apresentado como um exemplo importante. É visto como um microcosmo, sim. Começou lá em 2014, com uns ataques super violentos contra uma desenvolvedora de games, a Zoe Quinn, que estava desafiando um pouco a cultura gamer mais tradicional, masculina. Virou uma guerra cultural online sobre de quem é esse espaço. Lembro vagamente disso. Aí, segundo o livro, o Bannon e o Yiannopoulos viram a energia bruta daquela comunidade, que se sentia meio marginalizada. Eles recrutaram o Yiannopoulos para o Breitbart Tech e usaram aquele discurso de liberdade de expressão contra a censura progressista para canalizar essa raiva para a política, principalmente em apoio ao Trump. Foi tipo um teste de como mobilizar esse exército de trolls online. Entendi. Então a nova propaganda que o livro descreve, que emerge disso tudo, ela é baseada em quê, essencialmente? Basicamente indignação, medo, insulto, conteúdo emocional viraliza muito, muito mais. O livro até cita um estrategista do Brexit dizendo que posts que mexiam com a emoção tinham tipo 100 vezes mais alcance do que posts falando de economia. 100 vezes. Nossa. A verdade, o fato, fica em segundo plano. O que importa é se aquilo ressoa emocionalmente com as pessoas. As fake news acabam virando até um teste de lealdade. Tem uma citação de um blogueiro que diz algo como: acreditar no absurdo é uma demonstração real de lealdade. E a linguagem mais agressiva, vulgar, preconceituosa é vendida como se fosse a libertação da voz do povo contra o politicamente correto. E todo esse fenômeno não fica restrito a cada país isoladamente. O material que a gente está analisando aponta para uma rede global se formando, né? Sim, essa é uma parte bem importante da análise. Existe um aprendizado entre os movimentos. O Brexit Party, copiando o M5S, por exemplo. Existem redes de apoio, tanto financeiro quanto estratégico. O livro menciona financiamento para vídeos anti-imigração nos Estados Unidos, doadores internacionais ajudando partidos como o Vox na Espanha. O Bannon tentando criar aquela internacional nacionalista dele, líderes se inspirando uns nos outros, tipo Salvini na Itália, olhando para o ministro do interior da Áustria. A campanha contra a União Europeia acabou sendo a única campanha realmente comum nas eleições europeias de 2019. E essa rede consegue até superar antigas brigas entre nacionalistas? Consegue. A escritora Anne Applebaum é citada no texto, observando justamente isso. Nacionalistas italianos e austríacos que historicamente tinham lá suas disputas, de repente se unem contra inimigos comuns que eles percebem, imigrantes, casamento gay, etc. Faz sentido. E a gente vê essas alianças se formando globalmente. A posse do Bolsonaro aqui no Brasil, com o Orbán da Hungria, o Netanyahu de Israel presentes, a visita do Bolsonaro a Washington, que foi promovida pelo Bannon, o Eduardo Bolsonaro usando o boné Make Brazil Great Again. Isso tudo cria uma cadeia global de influência e muitas vezes de desinformação também. Entendi. Bom, então para a gente amarrar a nossa análise desses trechos de Os Engenheiros do Caos, a política hoje tem esses ecos do Carnaval de Gotti, né? Com essa ruptura, essa inversão. A Itália surge como um laboratório-chave do tecnopopulismo, e o M5S é um estudo de caso central desse partido algoritmo. Exato. A gente viu as táticas desses engenheiros do caos, como Casaleggio ou Bannon, usando tecnologia e psicologia para mobilizar emoções, principalmente a raiva. E como esses movimentos estão cada vez mais interligados globalmente. Isso. A análise ajuda a gente a perceber que o caos aparente muitas vezes tem sim método, tem estratégia, tem tecnologia por trás. Não é só um acidente. É um fenômeno com arquitetos e ferramentas bem específicas que estão moldando o cenário político que a gente vive hoje. E isso, claro, deixa para a gente uma questão bem importante para pensar que surge dessa análise toda. Se a política está funcionando cada vez mais como um algoritmo, otimizado para gerar engajamento e emoção instantânea, que espaço sobra para a verdade? Para os fatos, para a nuance,
para o debate racional. Como é que esses valores conseguem competir por atenção e influência nesse ambiente que está sendo moldado por essa engenharia do caos? Que novas formas de, sei lá, de participação, de vigilância cívica a gente precisa desenvolver? É uma pergunta fundamental para a gente navegar esses tempos, sem dúvida. E com ela a gente encerra essa nossa exploração do material sobre as engrenagens do populismo moderno.